Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. O tema da mensagem de hoje é: Te chamei pelo teu nome. E nós vamos ler aqui em Mateus, para que você possa entender melhor e saber que foi verdadeiramente que Deus te chamou através de Jesus Cristo para uma tão grande obra, e uma obra especial, uma obra missionária de evangelização, pregação do evangelho e ganhando almas para Jesus. Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 6. Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 6. O título diz: o 12 e a sua missão. O tema é: Te chamei pelo teu nome. E a Bíblia é do versículo 1 ao 6 do capítulo 10, que diz assim a palavra do Senhor: E chamando os seus 12 discípulos, disse-lhe: Eis que vos dou poder sobre os espíritos imundos, para expulsar e para curar em toda enfermidade e todo mal. Ora, os seus nomes dos 12 apóstolos são este: o primeiro Simão, chamado Pedro; o segundo André, seu irmão; o terceiro Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Felipe e Bartolomeu; Tomé, Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Lebeu, apelidado de Tadeu; Simão, o Zelote; e Judas Iscariote, aquele quem o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: Não irei pelo caminho das gentes, nem entrarei em cidade de samaritano, mas antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E versículo 7 para cumprimentar, dizendo: Ide, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Aleluia, glórias a Deus. Entendemos que todos nós temos chamada de Deus. Todos nós fomos chamados por Deus para uma grande obra. Nós não nascemos para ter só um nascimento comum, para dizer que nascemos num berçário, nascemos no hospital, sei lá se é Dom Pedro II, terceiro ou quarto, sei lá se é no hospital da cidade, ou Campo Grande, ou Santa Cruz. Só sei de uma coisa: se nós nascemos um dia em vida, pela permissão de Deus, todos nós temos uma missão para cumprir para Deus. E Satanás, uma vez sabendo disso, ele vai fazer de tudo para que assim não se cumpra aquilo dos quais Deus prometeu. Antes de nós nascermos, ele já nos conhecia, mas ele já tinha um projeto e um plano para cada um de nós, seres humanos, vivendo ainda nesta vida. Entenda uma coisa: você não nasceu em vão. Você não veio para esta vida em vão, para que você possa entender. Entenda que todos nós fomos chamados por Deus. Ah, irmão, mas eu já sou advogado, tá bom. Eu já sou juiz, tá bom. Já sou médico, tá bom. Eu já sou doutor, tá bom. Eu já sou auxiliar, tá bom. Eu já sou mestre em não sei o que de trânsito, tá bom. Eu só sei de uma coisa: Deus não te chamou para ser só isso. Deus te chamou para ser algo mais. Deus te chamou para apacentar ovelhas. Deus te chamou para pregar em Israel. Deus te chamou para fazer o nome dele sendo aceitável e anunciado através de você e de mim. Não importa o que você é, o importante é o que você vai ser para Deus. Porque o que é todos os estatutos nessa vida, o homem conquista, se ele assim for e procurar se aprimorar e estudar e buscar nos conhecimentos humanos. Mas muitos, por buscarem conhecimentos humanos, se esquecem dos conhecimentos de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, que liberta o homem, mostra o caminho de luz e o endereço certo para poder morar no céu. Entenda uma coisa: Deus não nos chamou em vão. Nenhum de nós vivemos nessa vida em vão. O ser humano que vive em vão.
Porque Deus, Ele vem com amor para chamar a cada um de nós. Ele prepara a nossa vida. Ele antes de enviar, primeiramente Ele prepara, capacita. E para que nós possamos assim estar preparado. Aceitar a Jesus Cristo não é uma aceitação comum. É dizer para Deus: eu creio na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E também eu quero morar no céu. E também tem que fazer o nome dele anunciado. Porque a palavra do Senhor assim diz. Tão somente você já leu na leitura, como sempre de costume em Santa Ceia, dizendo: anunciai a morte do Senhor até que eu vá. Entenda uma coisa: tem pessoas que tomam Santa Ceia, participam do corpo e do sangue de Jesus, mas nunca fizeram um dia de sua vida anunciar o nome de Jesus, nunca pagaram aquele preço por Deus. Paga o preço por essa vida, mas pela causa de Deus eles não pagam, estão vivendo em vão. Porque existe um tempo dentro de um tempo que Deus deu para todos nós, para fazer a sua obra, para entrar no céu de cabeça erguida, ser galardoado, receber a coroa da vitória e da glória a Deus. Mas quando diz: fazei o nome do Senhor anunciar até que eu vá, muitas pessoas não estão enquadradas nisso. Porque se participa se já tem conhecimento, por que não pregar? Por que não anunciar? Por que não cantar para Deus? Por que não louvar o seu santo nome? Tocar um instrumento, estar na casa de Deus, estar sempre congregando ao Senhor. Mas não, a imagem, meu Deus do céu, a imagem da besta tem prendido ele em casa, tem prendido ele, não só se liga naquilo ali, e o esfriamento começa. E a Bíblia diz: tão somente por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando. Mas temos que saber da onde que está minando, da onde que Satanás está conseguindo minar a nossa fé, está conseguindo minar, está conseguindo esfriar. Entenda uma coisa: há um cataclisma satânico sobre a face da terra, aonde Satanás está cegando até aqueles que começaram grandemente na fé cristã, eram inabalável, eles caminhavam para a casa de Deus, era o primeiro amor. Novo convertido, todo novo convertido é assim, e é vigília, é consagração, é culto à noite, é tudo que tem direito só para Deus, só pensa em Deus. Acabou o cotidiano do serviço do dia a dia, primeira coisa que imaginava era estar na casa de Deus, mas de repente esqueceu do Senhor por causa dos momentos dessa vida. E o interessante é que os momentos dessa vida é passageiro. Ninguém vai chegar lá no céu e vai dizer: Senhor, eu vivi uma vida terrena muito boa, vivi uma vida, granjeei tantas coisas, tinha celeiros para colocar, tive que aumentar os meus celeiros, porque granjeei muita riqueza, Senhor. E Deus vai olhar assim: né? Isso aí eu sei, não precisa não falar isso não. Eu quero saber de uma coisa: eu te chamei pelo teu nome, te consagrei na terra, te ungi, te dei poder para limpar os enfermos, curar os leprosos. E você, o que fez com o poder que eu te dei? O poder que eu te dei não era para desfrutar para esta vida, mas era viver nesta vida, pregando o evangelho e ganhando almas para mim. E eu deixei escrito em Provérbios, em vários livros, dizendo que quem ganha alma sábio é. E você usou a sua sabedoria para viver para esta vida e não para viver para mim. Aí muitos vão olhar assim: Senhor, eu não sabia. Até cara de pau de falar para mim que não sabia. Negócio esse, está escrito lá. Mas Senhor, falaram para mim que não precisava meditar mais na Bíblia, porque o tempo estava moderno. Se moderno, a gente tem que acompanhar a tecnologia, tem que acompanhar o tempo moderno, senão a gente ia ficar para trás. A minha palavra é a mesma, ela não mudou, ela estava acompanhando também. Antes da ciência se multiplicar, eu já anunciava que ia se multiplicar. Deixei escrito em Daniel, antes das coisas acontecerem nessa vida, eu deixei escrito. A minha palavra é mais moderna do que qualquer coisa nesse mundo. Ela não fica antiga, não fica passado. É porque você não quer viver em novidade de vida e se esqueceu de mim. A pessoa vai olhar: como pode? Eu não sabia disso. Eu pensei que a sua Bíblia era do passado. Ela é do passado, mas vive no presente, mostrando como que vai ser o futuro.
E o futuro para todos nós é: te chamei pelo teu nome, e o que tu tem feito para mim? Deus tem chamado todos os seres humanos pelo nome, para que faça assim a sua santa obra. A Bíblia diz que já no tempo de Jesus, após ele ter vindo a este mundo, porque ele veio do céu para cá, ele veio através de Maria, através da providência divina, através que o anjo Gabriel, assim a ave... Então, porém, irmão, até os anjos sabem o nosso nome. Sabe o nome, do mesmo Satanás também sabe, não se iluda não. Porque nessa tarde Deus vai falar contigo e comigo, e você vai entender o porquê de que você está num momento tão assim, por causa que você não se despertou. A palavra do Senhor diz: desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, glórias a Deus. Todos sabem o nosso nome, até os fofoqueiros que andam por aí, mas esse não era o assunto, daqui a pouquinho volta. Mas vamos lá então. A Bíblia diz que Deus sabe o nosso nome, Jesus também, o Espírito Santo e os anjos de Deus. A Bíblia também mostra pra gente que o diabo sabe o nosso nome, os espíritos imundos sabem também, e os homens dessa vida também. Então entenda uma coisa: agora, o nosso nome anda no pensamento dos seres celestiais e espirituais, anda no pensamento de Deus e no pensamento de Satanás. Irmão, cuidado com a heresia, medite no que eu vou falar para você entender. Deus conhece o nosso nome, sabe o nosso endereço, e tem o porém. Ele, quando chama alguém, chama pelo nome, está escrito. Se você for ver lá no início da criação, a Bíblia diz que Deus chegou até Adão e falou: Adão, Adão, onde tu está? Tinha se escondido o homem, ele se escondeu, a mulher também, a serpente, ó, se escondeu também. Satanás então foi o primeiro a correr. Que quando Deus vem, irmão, não adianta não. Tudo que está assim oculto, Deus usa o seu poder e traz tudo à tona, e começa a mostrar a consequência e a vida do homem, de cada um. Aí Deus chamou todo mundo pelo nome. Chamou Adão, chamou a mulher, que até no entanto a mulher ainda não tinha nome, e chamou a serpente, e o Satanás também no gancho. Entenda uma coisa: a sentença veio para os quatro. Veio para o homem, veio para a mulher, veio para Satanás e veio para a serpente. Entenda uma coisa: a palavra do Senhor, quando ela diz, ela é fiel e verdadeira. Nós estamos vivendo algo, uma história, vivendo uma vida vivente para Deus. Mas às vezes a nossa história, ela é... Não, meu Deus do céu, a nossa história, ela é destruída pelo inimigo, que é um ser espiritual. Se você for meditar, você vai entender que você vive um momento nessa vida, mas um dia você vai passar dessa vida para outra, e Deus vai requerer conta do tempo que Ele te deu nessa terra. Quando eu falo isso aqui, irmão, eu não estou trazendo algo de um pensamento comum, e não é loucura o que eu estou falando, é algo que está escrito na Bíblia. A Bíblia está aqui como bússola para a gente poder, como um espelho bem melhor, para a gente se olhar na palavra do Senhor, ver como nós estamos, se verdadeiramente nós vamos para o céu, ou se nós vamos queimar no fogo do inferno. As pessoas, não, negócio de meditar na Bíblia, isso aí enfada. Enfada quando não vai pelo Espírito, porque se vai pela... Enfada quando não vai pelo Espírito, que é verdadeiramente. Agora, se for pela carne, enfada mesmo. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor adverte, o Espírito também testifica que as coisas se discernem espiritualmente. Se não for pelo Espírito, vai enfadar. Porque temos que entender que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Agora, se você estiver lendo a Bíblia pela carne, tu não vai entender nada. Porque a palavra do Senhor assim diz. A palavra do Senhor assim diz que quem nos ensina e nos lembra a cada dia é o Espírito Santo de Deus. Enquanto você não tiver ele dentro de ti, você nunca compreenderá o que Deus tem preparado para você. Deus já tem te chamado pelo nome há muito e muito tempo. O nosso Deus é de geração em geração. Ele é desde o início da criação. No momento em que Jesus nasceu, Jesus voltou aos céus e deixou a promessa, e até os dias de hoje nós estamos vivenciando e vivendo isso. Agora, diga para mim que isso é mentira que eu estou falando. Se os homens desta vida, que se dizem ser espiritual, não estão pregando mais o Evangelho, pregue você. Pregue você. Porque se a palavra do Senhor uma vez ela diz que o povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, é uma pura verdade. Porque temos que continuar pregando. Enquanto vivemos em vida, irmão, não podemos parar de pregar. Parou? Com certeza.
vai prestar conta com Deus. Porque se não precisa mais pregar, então o que eu estou fazendo mais aqui embaixo? Vou logo lá para cima, Jesus. Me prepare e me leva logo. Não preciso fazer mais nada, não preciso mais pregar, não preciso mais falar. Eu vou fazer o que mais aqui? Entenda uma coisa. Todos nós estamos em vida vivendo uma missão para Deus. É numa missão. Você é um missionário de Deus dos tempos atuais, sabendo que nos tempos antigos, os nossos irmãos passados pagaram grandemente o preço pela fé cristã, e nós estamos vivendo e vivenciando o tempo da graça, mas tempo da graça não é motivo para viver conforme os seus próprios caminhos, porque entenda uma coisa, no início, no meio e no fim, no início da criação Deus deixou a cobrança, no meio ele está em evidência ainda, e agora no fim, que é o fim da nossa vida, onde mostra o princípio de arrebatamento da igreja, temos que estar preparados. Algumas pessoas não provarão a morte. Que é isso, irmão? Algumas pessoas não provarão a morte, vão ser transladadas e arrebatadas. Como exemplo ficou Elias e Enoque, exemplo para esse momento de pensamento que não dá para se acreditar. Entenda o que eu estou falando para você. O arrebatamento da igreja é uma das maiores realidades, que a pessoa só vai acreditar quando acontecer. É que nem Noé, pregou, botou um monte de casalzinho dentro da arca, só entre casal, vai. Aquela festa, casal de animal, casal, ele, a esposa dele, os filhos também, tudo em casal. Só casal na arca. Entenda uma coisa, Noé pregoou, falou do dilúvio, ninguém queria acreditar. Na hora que aconteceu, o povo ficou desesperado. Aí procurou se salvar, já era, tinha acabado a oportunidade. Porém, Deus conhecia o coração de Noé. Deus sabia que Noé tinha um coração bom, que ele ia abrir a arca para deixar o povo entrar. Sabe o que aconteceu? Deus falou para Noé, entra todo mundo, os casais também. Foram todo mundo na filinha, um atrás do outro. Quando a Bíblia diz, é fiel e verdadeira mesmo. Quando diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, é uma pura verdade. Sabe o que Deus fez? Após de ter entrado todo mundo, vai ler lá na Bíblia que você vai ver. Deus fechou por fora a arca para ninguém entrar. Noé, creio eu, não diz a Bíblia, Noé acho que até tentou abrir, mas viu que não dava, não adianta insistir, porque Deus já tinha dado a sentença. Povo teimoso, incrédulo, vivia conforme os seus próprios caminhos, conforme os seus próprios conhecimentos, achavam que não ia acontecer nada. Entenda uma coisa, aquilo que você acha que não vai acontecer, em breve acontecerá, então se prepare. Aquilo que parece que não vai acontecer, se prepare que vai acontecer. Desde o início da criação, até o dia que Jesus nasceu, ressuscitou, voltou para o céu, enviou o Espírito Santo para ficar no nosso meio, está até os dias de hoje, vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Tu querendo ou não querendo, vai acontecer. Tu pode até falar, eu não quero que aconteça agora. Aí Deus vai falar, problema é teu, mas eu quero que aconteça e vai acontecer. E tu vai ficar aí. Por isso que quando a palavra do Senhor diz que nós temos que nos preparar, que tem que estar preparado, tem que estar atento, porque a qualquer momento, a qualquer hora, ninguém sabe o dia nem a hora, pode ser meia-noite, pode ser agora, eu só sei de uma coisa, a hora em que acontecer, todos acreditarão, que uma vez foram chamados por Deus, e se fizeram fingido, e não quiseram ouvir o chamado de Deus, porque Deus nos chama pelo nome. Te chamei pelo teu nome. O que tu tem feito, hein? Tem feito a minha obra? A Bíblia diz que no início da criação também, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão, que não era Abraão, era Abrão, e chamou Saraia, que agora, ele trocou o nome. Tem nome também, quando Deus olha assim, esse nome aí não é comigo. Eu vou até falando com o camarada, eu chamei ele pelo nome, Deus vai até falando, mas quando Deus vê que o nome não dá mais, eu vou mudar teu nome. Abrão, teu nome não vai ser mais Abrão, teu nome vai ser Abraão. Sarai, teu nome não vai ser mais Sarai, vai ser Sara, porque vocês têm uma grande obra para realizar para mim, por isso eu estou chamando pelo nome, e como esse nome também não me agrada, eu vou mudar teu nome também, vai ser Abraão e Sara, para cumprir a missão missionária, que vai ser nesta vida e nesta terra através de vocês. O homem tinha uma história para cumprir, uma missão para Deus.
Deus não gostou do nome, até o nome Deus troca, porque Deus pode todas as coisas. E você for andando mais para frente, a Bíblia diz também que um que sofria bastante com o nome foi chamado pelo nome. Deus até chamou ele de Jacó também. Todo mundo estava chamando de Jacó. E tinha um porém, o negócio estava tão sério pro lado dele, que ele orou a Deus e pediu para trocar de nome. E Deus trocou o nome dele. A partir de hoje, teu nome não vai ser mais chamado de Jacó. Teu nome vai ser chamado de Israel. Quando Deus quer, irmão, Ele muda até o nome. Entenda uma coisa. A leitura que nós lemos aqui é em Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Para que você entenda que os 12 discípulos foram chamados. Eles foram chamados para uma grande obra. Foram chamados pelo nome. E entenda, já pensou se eles não quisessem? Eu não vou agora com Jesus não. Quando chegar a hora eu vou viver a minha vida. Eu vou fazer o meu material. Que negócio é esse? Eu vou ficar seguindo. Perca de tempo. Quem falou que é perca de tempo? Perca de tempo é viver nessa vida, um dia partir dessa vida para outra e ver que perdeu uma das maiores oportunidades de todos os tempos, de fazer parte da história, que ter a alma salva e morar no céu, e de repente quando chegar lá em cima, Deus vai falar: apartai-vos daqui, maldito, porque eu nunca vos conheci. Deus chama pelo nome. Deus, quando quer fazer a obra na vida do homem, da mulher, Ele chama pelo nome. A Bíblia diz que de repente Agar e Ismael, seu filho, foram mandados embora de casa por Abraão e por Sara, e de repente ela estava no deserto. Ela foi mandada com um pouquinho de água e um pãozinho para bem longe no deserto. De repente acabou a água e acabou o pão, e o desespero dela foi tão grande, porque não tinha água para beber e nem pão para comer, que ela saiu com uma distância bem distante, porque ela não queria ver a morte do menino, e ela estava com uma fome tão grande, e o menino também com uma sede. Então, porém, o menino gritava e ela chorava. Entenda uma coisa: Deus olhou do céu para cá. Deus não é injusto. Ainda que ela teve um caminho que não era para ter, Deus olhou por ela. Deus olhou lá de cima e bradou e mandou o anjo descer, porque Deus também conhecia ela, conhecia o nome dela e tinha uma grande obra para realizar também. O menino também tinha um grande chamado de Deus, e aqueles que têm o chamado de Deus, que são chamados pelo nome, Deus vai até o fim para cumprir a obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus vai até o fim para cumprir a sua santa obra. Entenda que após ela no deserto e ela bem longe, o menino chorava tanto e a lágrima da mãe descia. Então somente o menino chorando, Deus ouviu lá de cima o choro do menino e a lágrima da mãe, e Deus bradou de uma tal maneira e mandou o anjo descer e falou para o anjo: chama pelo nome, porque eu conheço ela, porque eu te chamo pelo nome para poder abençoar. Então somente o anjo de Deus apareceu. Agar, por que te preocupa, Agar? Por que está temendo? Vocês não morrerão, o menino não vai morrer. Deus vai fazer dele uma grande nação. Vai sair dele uma grande nação. Então somente quando ela abriu os olhos, Deus abriu os olhos espirituais dela, e ela começou a ver água, se saciou e continuaram caminhando no deserto. Você pode estar no deserto da vida, você pode estar passando num momento difícil, você pode estar até no estreito, olhou para todos os lados e falou: já era, eu vou sucumbir, eu vou morrer. Entenda uma coisa: Deus vai te levar até o limite. Ele vai deixar, na hora em que você clamar e olhar para os céus, Deus imediatamente vai bradar lá em cima, vai te chamar pelo nome e vai te abençoar. Aleluia, glórias a Deus. E se for possível, se o teu nome não for coisa boa, Ele vai mudar também. Vai te dar um novo nome, tu vai ser uma nova criatura. Todos verão e vão dizer que verdadeiramente Deus fez a obra na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. E continuando aí a mensagem da palavra do Senhor, os 12 discípulos tiveram um chamado tremendo, irmão, mas também pagaram grande preço em vida para poder continuar pregando o Evangelho e anunciando. Irmão, isso é no Velho Testamento, no Novo também tem? No Novo também tem. Nós fomos do Novo, lendo, fomos ao Antigo,
E continuando no novo, porque estamos aqui para cumprir a obra de Deus. Todos nós somos chamados, todos nós temos mistério de Deus na vida, todos nós temos dons. Deus dá sim, deu os dons aos homens, para que possa sim cumprir a obra espiritual e sobrenatural, para que possamos ganhar almas para o reino de Deus. Não precisamos pescar no aquário de ninguém, temos que pescar no aquário de Satanás e enviar as almas para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Para que brigar? Para que falar isso, aquilo, outro? Para que falar de A, de B, de C? Vamos falar o evangelho da verdade, pregar que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Para que ficar, meu Deus do céu, enquanto é isso, Satanás monta o seu trono e fica só batendo palma. Mas quando você começar a compreender que Jesus Cristo uma vez falou: quem não é contra nós é por nós, todos nós somos chamados por Deus para uma grande obra. Aleluia, glórias a Deus. Tem um porém, irmão. Esses que estão brigando por isso, por aquilo outro, por poder, e não estão brigando pelas almas, Deus vai começar a jogar todos eles por terra. Porque Deus deixou uma missão e uma ordem: pregar o evangelho e ganhar as almas da mão de Satanás. Começam a brigar por isso e por aquilo outro, se esquecem das almas, se esquecem de alimentar, se esquecem de cuidar. E Deus assim ungiu, Deus assim ordenou, e Deus assim falou. Mas vai ser necessário para que se cumpra a palavra do Senhor. Nos últimos tempos Deus vai levantar até as crianças para governarem, para profetizarem e para anunciar a palavra de Deus. Deus vai chamar pelo nome. Te chamei pelo nome. Tá me escutando? Te chamei pelo nome, eu não tenho cargo. E quem falou que eu te chamei com cargo? Aquele que deseja o episcopado, boa obra se deseja. Mas por enquanto que você não tem, prega o evangelho e Deus vai te dar vitória. Ah, irmão, mas não estão me dando oportunidade na igreja. Não tem problema. Abre um ponto de pregação na tua casa, começa a pregar de lá mesmo. Se você não tem coragem de pregar, bota um CD rodando lá de pregação, mas faça alguma coisa para Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aí fica aqueles que são os impedidores da obra de Deus. Tu não pode fazer isso. Tu não foi chamado. Todos são chamados por Deus. Todos são chamados por Deus. Não existe esse negócio da pessoa não foi chamado. Essa foi, essa não foi. Porque todos são chamados. A Bíblia, ela diz, é fiel e verdadeira: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem não crer já está condenado. Então entenda uma coisa: todos nós temos chamado de Deus e somos chamados por Ele para uma grande obra. Aleluia, glórias a Deus. Fosse assim, coitadinha da bichinha, né? Eu toco sempre nessa história, sabe por causa de quê? Porque foi um fato real e verdadeiro. Porque é uma das maiores bases que tem da Bíblia. Se você que é membro, que está começando agora, que tem um chamado tremendo e ninguém te reconhece, tentam até te abafar por causa que o teu ministério é um ministério profundo, chamado de fogo. Se você se apegar com isso que eu estou falando aqui agora, nunca mais tu vai parar de pregar. Entenda uma coisa: eu sei que estão falando até por aí que eu sou doido, que eu estou falando aqui, mas eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Entenda uma coisa: você tem um chamado de Deus. Eu não tenho carga, mano, não sou ministro. Não interessa se você tem um chamado, se você prega, se você tem um dom, se você sente que Deus te chamou, faça a obra de Deus e Deus assim vai cumprir. Através de você vai dar livramento a muita gente da espada desse anjo que já está pronto a levar muita gente que não está fazendo o que Deus quer. Entenda o que eu vou falar nessa hora. A jumenta é uma das histórias da maiores bases que tem, que é fato real. Por isso que eles dizem por aí: não fica meditando no Antigo Testamento não, que senão tu não vai entender, tu vai endoidar. Medita só no Novo. Sabe por causa de quê? O Antigo Testamento para o Novo Testamento é um cumprimento de um para o outro. Se for possível, medita na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Deus vai te transformar num grande profeta para ganhar almas para o reino de Deus. A bichinha estava lá, não foi consagrada, não foi chamada ao ministério,
mas estava lá carregando o homem no lombo, estava levando um exaltado no lombo, e estava lá. Então acontece, ela estava indo a caminho, ela não tinha nada a ver com a situação, ela não tinha nada a ver com nada, mas nessa hora o homem estava andando erradamente. Era um dos escolhidos de Deus, mas estava andando erradamente, ia fazer o povo de Deus pecar, ia ensinar coisas erradas para que o povo vinha assim pecar. Entenda uma coisa, então não aparecia na hora um sacerdote, não aparecia na hora um profeta, não aparecia na hora ninguém. E agora? Não tinha ninguém. Quem entrou na história? A jumenta entrou na história. Aí sabe o que aconteceu? Deus bradou e falou com ela: profetiza para ele, fala para ele aí. Penso, irmão, não diz a Bíblia não, pensamento meu, para que você entenda aí. Isso não diz na Bíblia, mas é pensamento meu. A bichinha deve ter pensado assim: estou fazendo parte de uma grande história. Deus, não vou profetizar não vou falar nada não. Tu vai profetizar assim? Eu não vou não, Deus. Por causa de que tu não vai? Eu não tenho cargo, não fui chamado ao ministério, como é que eu vou profetizar? Eu estou mandando você profetizar. Profetiza, é uma ilustração para você entender. Eu estou mandando você, mas eu não tenho cargo, Senhor, como que eu vou falar? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vai profetizar não? Assim, agora sim, agora eu vou. O senhor está falando, está no negócio, então agora eu vou participar da história. Vou profetizar. Ai, bichinha travou. Ela parou, segurou o mistério, não quis falar nada. Aí, irmão, aí o homem que está fora da direção, todo errado, cheio de pecado, começou a bater na bichinha. Começou a bater de uma tal maneira que a bichinha sentiu. Vai ser necessário acontecer isso para você começar a profetizar? Deus quer tirar... Meu Deus do céu, eita Jesus. Sabe por causa de que você não saiu da situação que você saiu ainda? Você tem fugido. Deus tem falado para você falar, você não tem falado. Deus tem mandado você pregar, você não tem pregado. Deus tem mandado você cantar, você não tem cantado. Deus tem te chamado pelo nome para uma grande obra, e você está atrasando o ministério de Deus na tua vida por causa da sua própria vida vivente como um ser humano comum nesta vida. Deus te chamou para uma obra natural, sobrenatural e espiritual. Faça o que Deus quer e Deus vai te dar as nações. Faça o que Deus quer e você vai ser abençoado grandemente por Deus. Aí a bichinha entendeu, né? Que o chamado era grande mesmo, ia participar da história. Isso é até os tempos de hoje, até como um doido que nem eu ia continuar falando da história. Então ela entrou na história. Eu não sou do ministério, mas eu vou profetizar. Mas primeiramente ela apanhou, e depois de ter apanhado ela entregou o recado. Mas primeiramente ela reclamou: filho, como pode? Sempre fui fiel a ti, sempre te dei carona no meu lombo, e agora tu me bateste? Olha aí. Aí ela começou a entregar o recado. Aí que é interessante, irmão. Os olhos espirituais dela se abriu. O dele estava cego. Quando ela entregou o recado de Deus, que ela para entregar para Balaão, o que aconteceu? Aí os olhos dele também espiritual se abriu. Não é assim que acontece no nosso meio? Eita Jesus! Quantos que estão cegos espiritualmente acha que está fazendo a coisa certa, mas não está, e o anjo da espada já está pronto a tirar a vida. Entenda uma coisa: tem certas mortes que andam por aí que não é o diabo não. Muitas pessoas falam que é o diabo. É o diabo, não é o diabo não, que se pelo diabo, o diabo até deixa continuar ensinando erradamente. Mas entenda uma coisa: Deus, quando quer agir, quando quer operar a obra de Deus, ninguém pode impedir. E contra o povo de Deus ninguém se levanta. Se levantou, vai arrumar um problema muito sério. Mas continuando a mensagem da palavra do Senhor, te chamei pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Conhece, sabe quem nós somos. Até os animais também são chamados. Que é isso, irmão? A serpente lá, o que Deus falou para a serpente? Tu rasteirás e comerá pó. Chamou ela pelo nome, era uma serpente mesmo. Entenda uma coisa: nós temos chamado de Deus. Se Deus te chamou pelo nome, cumpra esse chamado, para que mais tarde você não venha pagar o preço. Você foi chamado, prega o evangelho da verdade. Aleluia, glória a Deus. Aí a bichinha, né? Depois que apanhou, aí entregou o recado completo, né? Entregou a visão, tava lá o anjo. Aí entregou o recado completo. Agora sim, já apanhei mesmo, agora eu vou ter que entregar. Negócio esse: conserta a tua vida, Balaão, para poder morar no céu, senão tu vai queimar no inferno. Aleluia,
Aleluia, glórias a Deus. Mas continuando a meditação na palavra do Senhor, te chamei pelo nome. Os 12 apóstolos foram chamados, irmão. Mas um deu por caminho que não era ser direito, era muito material. O seu nome, ele era muito materialista, quer dizer, o sintonia da palavra. Ele era muito materialista, ele gostava das coisas desse mundo. O que aconteceu? Ele só ia pelo lado material. Jesus chamando ele para o espiritual, mas era o escolhido, estava ali no meio. Deus ainda estava dando oportunidade através de Jesus Cristo para ele continuar até como apóstolo. Estava ali no meio, mas só vivia para o material. E Deus falou para ele: é espiritual, para ir para o céu tem que ser espiritual. Aleluia, glórias a Deus. Mas foi chamado pelo nome. Ele foi chamado pelo nome. Ele chamou, a Bíblia diz o nome dele aqui. Mas entenda, o homem ficou tão angustiado porque tinha vendido Jesus por pouca coisa. Assim são muitas pessoas, se entregam para este mundo por pouca coisa. O mundo não tem nada para oferecer. O dia que passar dessa vida para outra, aí caiamos na realidade da vida. Nossa, eu estava lá em vida na terra, agora todo lado de cá é salvação. A salvação, acabou a oportunidade. A oportunidade de salvação só há enquanto a vida passou dessa vida para outra sem Cristo. É inferno, vai queimar lá no inferno. E tem um porém, eu lendo a Bíblia, irmão, é interessante, né? Que os que estão no inferno vão para o céu. Irmão, olha a heresia. Os que estão no inferno vão para o céu no último dia do julgamento. Mas para quê, irmão? Para dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. E depois, irmão, você salvo? Não. Depois que confessar eles, Satanás e os demônios vai ter que confessar lá perante Deus. Entenda uma coisa, de lá mesmo, eles vão para o lago de fogo e enxofre. Irmão, que base é essa para isso? Eu trago para vocês os esquerdinha e os direitinha. Você é um esquerdinha ou você é um direitinha? A solução é essa: entra na direita com Deus para poder ir morar no céu. A palavra profética, irmão, ela é fiel e verdadeira. Você só vive de versículo, por isso que você não alimenta a tua alma direito. A tua alma está querendo mais, está querendo Deus. Eu quero é Deus, daqui a pouquinho chega. Entenda uma coisa, se você quer Deus aí, Deus já te chamou pelo nome. Faça o teu lar, uma habitação em casa de Deus. Deus só habita entre os louvores. Salmo 22, versículo 3. A comitiva dos céus também. Porque se Deus quer Deus, para dar exemplo, para habitar entre os louvores, irmão, Jesus Cristo também, o Espírito Santo também, os anjos também, eles só vão habitar onde é a habitação de louvor e adoração a Deus. Se não houver música de louvor aí, se for música mundana, com certeza Deus não vai habitar aí. Ele não vai habitar, ele só habita onde é adoração. Aleluia, glórias a Deus. Entenda isso. A Bíblia diz: Satanás está nesse mundo conduzindo o homem à fantasia, o iludindo, matando e levando para o inferno. Deus não, está conduzindo o homem à realidade, o mostrando a verdade e querendo levar para os céus, porque é livre-arbítrio. Você serve a Deus se você quiser, porque Deus chama todos pelo nome. Agora tem um porém: o que você escolher, a Bíblia diz, morreu, segue-se o juízo. Daniel já dizia concernente a isso, já lá no finalzinho do seu livro, dizendo: uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Entenda uma coisa, todos nós somos chamados por Deus. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Tu quer ir para onde, meu filho? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Caia na realidade. Se alguém falou para você que Deus só quer o coração, isso é uma grande mentira de Satanás, porque Deus quer corpo, alma e espírito para morar no céu. Meu Deus do céu, e é uma pura verdade. É uma pura verdade. Entenda uma coisa, teu nome está esquisito, né? Tem um nome feio igual o meu, né? Não tem preocupa não. Quando chegar lá em cima, até o nosso nome vai ser mudado. Está escrito lá em Apocalipse que Ele vai mudar o nosso nome. Se você for ler lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, diz que Ele vai nos dar um novo nome. E só nós vamos saber, nós, eu e Deus, você e Deus.
você e Deus. Então não se preocupa, Ele te chamou pelo nome. O meu nome é enfermo, não se preocupa, lá no céu vai mudar. Mas nessa terra, enquanto você está em vida, se você quer mesmo um novo nome, irmão, se você quer um novo nome lá no céu, você vai tomar jeito e vai pregar o evangelho. Prega o evangelho da verdade, vá para a igreja congregar, participe da Santa Ceia e faça o nome de Deus anunciável. A Bíblia diz: tocai a trombeta em Sião, e ainda que os moradores todos da terra se perturbem, não interessa, mas prega o evangelho. Eu fico olhando, uma vez Filho das Trevas, bota as músicas lá mundona altão, quase no último volume, os crentes baixinho. Bota isso aí alto também, meu filho. Começa a evangelizar. Se tu não tem coragem de pregar, tu não tem coragem de falar, faz o seguinte: bota um CD de pregação aí no teu rádio aí, bota no teu som e bota alto e deixa o evangelho fluir. Deixa a terra toda se encher do evangelho. E aí sim, Jesus Cristo vai aparecer nos céus para nos arrebatar. Porque a Bíblia diz: quando o evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo, aí sim virá o fim. Por isso, Deus tem nos chamado pelo nome. Tem nos chamado pelo nome para uma grande obra. E essa obra dos tais é uma missão, pregando o evangelho e ganhando as almas para o reino de Deus. Para não brigar um pelos outros, pelo poder desta vida, mas brigar com Satanás para arrancar as almas da mão dele e anunciar o ano aceitável do Senhor. Entenda uma coisa, no versículo 6 e 7, para finalizarmos, diz assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ide pregar dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Esse reino de Deus tem chegado a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são aqueles que precisam de Jesus Cristo e não têm. Entenda uma coisa, Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. Tem o reino de Deus e o reino das trevas. Aí Deus pensou: e na terra não tem reino nenhum não? Peraí então, Jesus Cristo, é você que vai cumprir essa missão e vai implantar o meu reino lá na terra. E vai anunciar para aqueles que estão lá também, anunciar que o reino de Deus está entre nós. Desempatou, era 1-1. Reino de Deus e reino das trevas. Agora é reino de Deus, reino nessa terra e reino das trevas lá embaixo. Quer dizer, desempatou, estamos ganhando, estamos na frente. Agora você tem que fazer a sua parte. Se você tem convicção e que Deus te chamou pelo nome, vai pregar o evangelho, vai anunciar. Ah, mas o ministro falou para me esperar, que eu não posso. Ah, ele falou que eu não sou chamado. Todos nós temos chamado de Deus. Agora você tem que ter coragem para falar mesmo que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Recentemente um pastor contou uma história de uma certa criança. E essa certa criança, ela estava no meio da rua e uma outra criança evangelizou. E nisso que essa outra criança evangelizou, ela foi, congregou na igreja, foi lá. E na hora da ministração lá da palavra, aquela criança foi batizada com o Espírito Santo, num desses países aí da cortina de ferro, onde não se pode pregar o evangelho. Então somente ela sentindo a graça e o poder de Deus, ela falou para o pastor: pastor, o que é isso? Aí o pastor falou para ele: filho, você foi batizado com o Espírito Santo, mas para que ele me batizou? Para ser testemunha, para pregar o evangelho. Então somente ele falou: então eu vou lá fora pregar. E o pastor falou: não vai, meu filho, porque é perigoso ir lá fora pregar. Não, mas se ele me batizou, é porque eu tenho que ir lá falar. Ele foi no meio da rua, botou um caixote no chão e subiu em cima daquele caixote e começou a pregar falando: Jesus Cristo é o Salvador do mundo! Jesus Cristo é o Salvador do mundo! Aí chegaram aquele soldado malvado, perverso,
e falaram: calha sua boca, senão tu vai morrer. E ele continuou pregando e falando. Os soldados bateram naquela criança e aquela criança caiu no chão. Então somente a criança levantou de novo e continuou pregando. Aí o que aconteceu? Aqueles soldados olharam que essa criança é muito teimosa. Peraí, pegaram e levaram ela e prenderam ela. O que aconteceu? Tempo depois soltaram aquela criança. Aquela criança voltou para o mesmo lugar e continuou pregando e falou: Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Arrependei-vos que Jesus Cristo quer vos salvar. Soldados vieram, olharam o menino teimoso, pegaram, arrastaram ele para a prisão. Chegou lá o coronel lá daquele país, falou para ele: ou você para de pregar ou então tu vai morrer. E o que aconteceu? Ele continuou pregando, continuou anunciando e falando o evangelho. Aquele soldado pegou um pedaço de madeira, bateu na mão da criança e a criança quebrou as duas mãos. E o que aconteceu? Ele continuou falando de Jesus. Falou: negue-se Jesus, senão tu vai morrer. E o que aconteceu? Ele continuou pregando e falando: comunismo é coisa de Satanás, mas Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aí o que aconteceu? O soldado perverso pegou a língua daquela criança, puxou para o lado de fora e arrancou de uma tal maneira com a força que a criança só saía lágrima dos olhos e o sangue escorrendo. E aquela criança já meia tonta, ela foi, bateu com a mão na poça de sangue e foi lá na parede e escreveu: vocês arrancaram a minha língua, mas não arrancaram Jesus do meu coração. Aleluia, glórias a Deus. Sabe o que aconteceu? A criança caiu no chão e morreu. Aquele coronel falou: vai lá e limpa aquilo lá. Aí o soldado foi lá, limpou. Jesus, arrancaram minha língua, saiu. Aí quer dizer, foi limpando outra parte e de repente acabou a água e só ficou Jesus no meu coração. Então o que aconteceu? Quando ele olhou aquilo, como pode? Se uma pessoa dessa morre por esse Jesus Cristo, é porque ele é real. Aquele coronel começou a chorar de uma tal maneira, chamou os seus soldados e aqueles todos junto com o seu coronel se converteram a Jesus Cristo. Sabe por causa de quê? Porque alguém teve uma vez coragem para pregar, coragem para anunciar, ainda que seja difícil, ainda que seja impossível, mas foi lá no meio e anunciou: Jesus me chamou pelo nome e aqui eu estou anunciando que Ele é o Salvador do mundo. E nós, brasileiros, que temos liberdade para anunciar o evangelho, não estamos anunciando. Grande vai ser o preço mais tarde. Por isso, se tu tem convicção que Jesus Cristo te chamou pelo nome, pregue mesmo o evangelho, pregue o evangelho da verdade, anuncie para todos, para que eles possam saber que verdadeiramente o reino de Deus está entre nós e que nós fomos chamados pelo nome e somos propriedade de Deus e profeta do Altíssimo. Aleluia, glórias a Deus. E que Deus possa falar mais forte ao seu coração e te iluminar a cada dia, e que você possa ter certeza e convicção que verdadeiramente você foi chamado. Agora só cabe a você se despertar para assim fazer a obra de Deus. Por isso persevere, faça a obra do Senhor, e quando chegar nos céus, você vai entrar de cabeça erguida e não vai ter nada do que questionar, mas tão somente ser galardoado por Deus, receber a coroa da vitória e entender e saber que vai entregar as almas que assim você ganhou em vida, pregando o evangelho e anunciando a justiça de Deus. Por isso, tenha convicção e certeza que você foi chamado pelo nome, te chamei pelo nome para uma grande obra, e que Deus possa falar mais forte ao seu coração.